Olá, meus amados irmãos em Cristo. Neste vídeo nós vamos dar continuidade à série de palestrinhas a respeito das obras da carne. Já falamos sobre prostituição, já falamos sobre impureza e hoje nós vamos falar sobre lascívia ou libertinagem. Existem várias traduções da Bíblia, e elas aparecem da seguinte forma: como libertinagem, sensualidade, ações indecentes, ansiedade pelo prazer carnal. São todos esses significados que aparecem nas diversas traduções. E nós temos como base para a nossa reflexão Romanos capítulo 13, versículo 13, Efésios capítulo 4, versículo 19, Apocalipse 22, versículo 15, e também nós temos como base Gálatas 5, 19. E nós vamos então estar mostrando para vocês um cão. O que significa o cão? O cão é o seguinte, para nós estarmos ilustrando. Quando uma cachorra entra no cio, ela entra no cio, então ela solta um cheiro, e este cheiro atrai os machos, os cachorros que não são castrados. E então esses cachorros vão até essa cachorra, e essa cachorra então deixa-se ser usada sexualmente por qualquer tipo de cão, desde que ela esteja nesse momento do cio. Então você vê na rua uma cachorra, uma cadela, e muitos cachorros latindo um para o outro ali e disputando aquela fêmea. E então aquela fêmea se deixa ser usada pelos cães. Então, este é o cão. O cão, e isso está relacionado com o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre libertinagem ou lascívia. Libertinagem, esse pecado de libertinagem ou lascívia está relacionado. Então o cão, a cachorra, as cachorras ali não se importam quando estão tendo relação, se tem alguma criança vendo, ou se tem alguma mulher distinta vendo, elas não estão nem aí. Não se importam com a opinião pública. Então, assim também na lascívia e libertinagem, esse pecado aqui, nós vamos falar hoje, é o pecado em que a pessoa não se preocupa mais, não se preocupa com o que as pessoas pensam, não se preocupa com o que elas falam, o que elas veem. Elas fazem de uma forma indiscriminadamente. Então, este exemplo de cão é bem propício para o que nós vamos falar. Então, gente, este é o clímax do mal nas três palavras que nós vimos. No a primeira palavra, o primeiro pecado, prostituição. A pessoa, quando comete prostituição, ela comete, está relacionado com o sexo em si, ela faz as escondidas, sem intenção de que outras pessoas vão ver, vão perceber. Então elas temem o que as pessoas pensam e temem também o que Deus pensa. Agora, na impureza, a pessoa também faz as coisas escondidas e escolhe pessoas para estar fazendo as suas piadas indecentes e fazendo as suas olhando de uma forma sensual para uma outra mulher, mas ela se preocupa com o que realmente as pessoas pensam, com que as pessoas agem, com o que as pessoas pensam ou veem de si mesmo. Mas a lascívia ou libertinagem é um pecado que a pessoa que comete tal pecado, ela não se preocupa mais.
com que os seus pais pensam, com que a família pensa, os familiares, com que a sociedade pensa, o que vê. Ele já comete esse pecado indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Então, em Romanos 13, aparece esse trio, né, de pecado: impureza, prostituição e lascívia. Então aí diz respeito ao excesso sexual. Em Efésios 4,19, refere-se à dissolução e ávida por praticar todos os tipos de impureza. Então, no Novo Testamento, está ligada com o excesso sexual. Uma disposição da alma que não possui nem pode suportar a dor da disciplina. Seu coração está tão duro, tão petrificado, que ele não mais suporta a dor da disciplina. Ele já se entregou totalmente ao pecado. Ele já se dispôs a entregar-se a qualquer prazer. Então, essa libertinagem desenfreada, sem freios, sem limites, não considera a decência e a opinião pública. É um pecado tão aberto e tão atrevido que deixa de ter a mínima consideração por aquilo que alguém possa pensar, sentir e dizer. As 3 características do pecado de libertinagem ou lascívia: é a ação tão desenfreada para o pecado, tão indisciplinada, tão obstinada, em que a voz calma da razão foi silenciada pela obstinação, pela teimosia do seu pecado. Segunda, não respeita o direito dos outros. É violento, é atrevido, é abusivo. Qualquer consideração e simpatia pelos sentimentos dos outros, para eles deixam de existir, não existem. Terceiro, é completamente indiferente à opinião e decência pública. Já falamos, na prostituição a pessoa pode fazer as escondidas e ter preocupação com o que as pessoas pensam. No pecado de imoralidade, a pessoa está cheia de si, cheia de imoralidade na sua mente, no seu coração, mas ela se preocupa com o que as pessoas interpretam, o que elas falam, o que elas pensam a respeito desse pecado. Mas com a lascívia, que é o terceiro estágio, é uma libertinagem indiferente à opinião e à decência pública. Neste estágio, a pessoa perde toda a vergonha. Faz aberta e atrevidamente aquilo que fazia secretamente e às ocultas. Já não se importa com aquilo com que os outros veem, nem com o que dizem, nem com o que pensam. Nesse estágio, a pessoa perdeu o melhor de si. Ele perdeu o respeito próprio e o seu senso de vergonha. Esse é o pior estágio. Ele não ama mais a si mesmo e nem as pessoas. E então, que nós possamos, amados irmãos, estar nos arrependendo dos nossos pecados. Porque em Apocalipse 22:15 diz que ficarão de fora os cães. Os cães, aqueles que usam o que é mais sagrado, que é o sexo, de uma forma que deve ser usada dentro do casamento, para criar um ninho de amor entre o cônjuge e os seus filhos, e manter a preservação da espécie humana, não somente, mas preservar o amor da família. Que Deus tenha misericórdia de ti, que perdoe os seus pecados, se arrependa mesmo de coração, se volte para Deus, para que naquele dia você possa entrar na Jerusalém Celestial. E hoje mesmo você
possa entrar no reino de Deus e fazer parte daqueles que verdadeiramente amam Jesus para a glória de Jesus. Deus abençoe você, a sua família e tudo aquilo que você administra para a glória de Jesus.